Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Que bom que você veio. Que bom que você está na casa do Senhor. E nós temos a oportunidade nessa noite de aprender e de ouvir um pouco mais do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Nós temos nas quintas-feiras colocado um tema, aprendendo com. Qual que é o intuito, né? Que Deus colocou nos nossos corações quando nós começamos com isso. A ideia é que a quinta-feira seja uma oportunidade de aprendermos um pouco mais profundo sobre a palavra de Deus, de uma maneira que seja também uma palavra de direção para as nossas vidas. Porque a sabedoria, irmão, né? A sabedoria, ela consiste em mais do que eu adquirir ou saber ou conhecer alguma coisa, e sim em colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. Então, o que nós estamos fazendo aqui celebrando, cultuando, adorando o Senhor. Você veio para isso, amém? E o Senhor, Ele coloca sobre as nossas vidas direção, ensinamento e sabedoria, né? E a sabedoria vem através da palavra dEle, a sabedoria vem através do nosso relacionamento com Ele. Então, as quintas-feiras têm sido uma oportunidade de aprender mais de Deus, de aprender mais sobre a sua palavra. E eu creio, irmão, que assim como é proposto, e penso que pelo próprio Deus, está disponível hoje aqui para as nossas vidas algo da parte dele mesmo, né? Então, estou contextualizando aí o que a gente está fazendo aqui às quintas, para que você possa, de repente, aí gerar no seu coração desejo de receber algo de Deus mesmo, de entender, de buscar, de ter algo mais profundo com o Senhor, amém? E hoje, aprendendo com, eu vou ministrar sobre aprendendo com o Pai, aprendendo com Deus mesmo, né? Aprendendo com o Pai. Eu tenho sido ministrado, irmão, por Deus mesmo, sabe? De que o algo mais importante, assim, que o ser humano precisa mesmo, ser humano, filho, criação de Deus, é estar próximo de Deus. E é uma das maiores estratégias que o diabo tem tido nesses dias, infelizmente, ele tem tido êxito, sucesso, muitas vezes nos afastar de Deus, nos distrair, a ponto de nós nos distanciarmos de Deus. E se estivermos distante de Deus, irmão, então nós estamos perdidos. O que nós precisamos é estar a cada dia mais próximo de Deus e não mais longe de Deus. Você concorda com isso? Então, se um dia nós já estivermos mais próximos de Deus do que estamos hoje, alguma coisa de errado está acontecendo nas nossas vidas, porque o certo seria a cada passo, a cada dia, a cada momento nas nossas vidas, nós nos aproximarmos mais e não nos distanciarmos. Então eu penso que o Senhor, Ele tem nos chamado, Ele tem restaurado algumas coisas nas nossas vidas e tem nos chamado nesses dias para que nós possamos estar o mais próximo dEle possível, o mais íntimo possível, vivendo o nosso melhor momento espiritual. Irmão, eu quero crer que nesses dias nós vamos viver, o Senhor vai restaurar, renovar, vai reconciliar. O Senhor está trabalhando no meio da igreja dele e nós vamos viver os nossos melhores dias na presença dele. Os dias com mais intimidade, os dias com mais presença, os dias com mais agir de Deus na nossa vida. Então hoje, aprendendo com o Pai, João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. Eu quero ler um versículo, versículo 12. Um versículo muito conhecido, muito pregado. Um dos que pelo menos eu mais preguei na minha vida. Um daqueles que eu falo que você tem que ter de cor. João 1,12 diz assim: mas a todos quantos
o receberam. Alguém já recebeu Jesus aqui? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Pai, nós te damos graças mais uma vez, Senhor, nesta noite. Nós estamos aqui na tua casa, Senhor. Na tua casa, na igreja, meu Deus, no templo, onde nós nos reunimos para te adorar, Senhor. Aonde é bom, Senhor, estarmos juntos aqui, Senhor, e de alguma maneira sermos envolvidos com a tua presença, Senhor, de uma maneira especial. Que seja assim nessa noite, Pai. Que essa presença nos envolva, Senhor, nos aqueça, Pai. E que a sua palavra, Senhor, que a sua direção, que a sua voz sobre as nossas vidas edifique algo poderoso nos dias de hoje. Senhor, nós estamos aqui à tua disposição. Fala conosco, nos ensina, Senhor, e nos leva a viver algo, Senhor, que o Senhor tem preparado para a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmão, por favor. Glória a Deus. Isso. Esse texto, irmão, ele é um texto que eu gosto muito, porque ele é um texto que define algumas coisas, né? O texto diz: mas a todos quantos o receberam. Quando nós somos ímpios, quando nós somos alguém que não conhece a palavra de Deus, muitas vezes a gente aprende de uma maneira o quê? Todo mundo é filho de Deus, todo ser humano é igual, é tudo igual, Deus não faz diferença de filho, né? Só que aqui esse texto ele define bem como a humanidade ela está configurada. A humanidade está configurada em alguém que recebeu Jesus e alguém que ainda não recebeu Jesus. Você entende isso? E eu prego a pessoas que já receberam Jesus, amém? Então, se eu quero aprender com o Pai, se eu quero estar mais perto do Pai, se eu quero de verdade, se meu coração deseja de verdade nesses dias viver os melhores dias que eu já vivi na presença do meu Deus, então nós precisamos entender que temos algumas coisas nós já recebemos, outras nós precisamos de repente buscar em Deus. A primeira é entender que a maior sabedoria que o homem tem, que existe, é a sabedoria espiritual. Você entende isso? Nós precisamos entender, domingo eu falei, eu vou repetir aqui, que tudo começa no mundo espiritual. Mas porque muitas vezes nós não enxergamos, não fazemos essa leitura, não entendemos, a gente bate cabeça. Alguém já bateu cabeça aqui? Você já ouviu essa expressão, né? O que é bater cabeça? É como se eu estivesse indo em uma direção sem saber para onde eu estou indo, sem saber o que vai acontecer na minha vida, errando, erro após erro, eu não consigo achar o caminho certo, aí se usa uma expressão de bater cabeça. Quando nós estamos distantes de Deus, nós vivemos batendo a cabeça. Vivemos cometendo erros, vivemos fazendo coisas que são destrutivas para as nossas vidas. Então, quando eu recebo Jesus, quando eu entendo o plano, quando eu creio que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, as coisas mudam na minha vida. Então o que ele está falando aqui? Todos que recebem têm o poder de ser chamados filhos, a saber, aqueles que creem. Então o primeiro tópico aqui é para nós podermos entender, ou quem sabe renovar o nosso entendimento, é que para mim ser íntimo de Deus, para mim andar com Deus, para mim estar perto dele, eu preciso crer que ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus é o Senhor e o Salvador. Jesus é o mediador. Jesus é aquele que traz consigo a redenção. Jesus é aquele que cria de novo, constrói de novo a ponte. Porque quando Adão e Eva eles erram, eles cometem o pecado, quando Adão ele cai, o que acontece? O homem se distancia de Deus.
E porque nós somos herança, como seres humanos de Adão, nós também temos uma tendência, uma inclinação ao quê? A nos distanciarmos, ao erro, a nos afastarmos de Deus. Então, quando nós nos distanciamos em Adão, Deus manda o seu Filho, Jesus, a essa terra para quê? Para que a gente possa novamente, através da redenção, da reconciliação, nos aproximarmos de Deus, para que a gente possa ser chamados filhos de Deus. Mas isso é para quem crê. O texto está escrito aqui, ó. Não sou eu que estou falando, né? Hoje, onde o mundo prega que todo mundo tem o direito de ser feliz da maneira que for, que Deus ama todo mundo, porque afinal Deus é amor. Se eu me sinto cachorro, então eu sou um cachorro. Se eu gosto de homem, então está tudo bem, porque o importante é ser feliz. O que a Bíblia diz é o seguinte, irmão: a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando nós entendemos que a salvação é para quem crê no nome do Senhor, em Jesus como seu Senhor e Salvador, nós passamos a ter temor no nosso coração. Provérbios capítulo 1, não precisa ler, não precisa abrir, perdão. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou o princípio do saber é o temor ao Senhor. Se nós cremos no Senhor Jesus como suficiente Salvador, como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos temer ao Senhor. Uma pergunta, irmão, né, para que a gente possa refletir nessa noite: nós temos levado uma vida de temor ao Senhor? Domingo aqui eu disse também, para quem estava aqui vai se lembrar, que Jesus, ele quando vai multiplicar os pães, ele estende ao céu aquele pão, ele consagra ao Pai. E muitas vezes quando nós nos convertemos, recebemos Jesus, nós temos temor e tudo nós entregamos ao Senhor, o nosso coração, a nossa vida. Nós queremos mais de Deus, nós queremos estar próximos de Deus. E de repente alguma coisa em algum momento vai mudando e nós acabamos muitas vezes na nossa carreira, caminhada cristã, nos distanciando de Deus. Só que o temor ao Senhor é o princípio, é o fundamento, o alicerce. Se eu não tenho vivido uma vida de temor ao Senhor, alguma coisa, irmão, precisa ser mudada e rápido, porque eu estou indo por um caminho que talvez eu não tenha volta. Então, temer ao Senhor é o início, é o alicerce. Crer que o Senhor Jesus é o meu Salvador e o meu Senhor e o meu Salvador é o primeiro. Você crê, amém? Só que, como eu disse no começo, a sabedoria não é só eu conhecer ou acreditar. A sabedoria consiste em aplicar. E a tua vida hoje, ela é uma vida de temor? Porque de palavra a gente é legal, não é? A gente é crente, cara. A gente é filho de Deus, a gente é da igreja, a gente é da paz, né? Não xingo ninguém no trânsito, eu sou de boa. Mas nós temos colocado a nossa vida à disposição com temor ao Senhor? Pense bem, irmão, aqui, olha, o que eu disse no começo, às quintas-feiras há uma proposta de Deus para nós aqui. Entender algumas coisas da Bíblia e aplicar na nossa vida. Porque não adianta só eu aprender e ter conhecimento. Não adianta só eu ouvir e receber uma informação. Eu preciso praticá-la. E olha só o que o Senhor tem falado conosco hoje aqui, neste lugar, renovando, restaurando, trazendo a memória. Precisa de temor. O temor ao Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. Então, se eu quero ter a sabedoria espiritual, se eu quero aprender com o Pai, eu preciso temer ao Senhor. Eu preciso crer
que só existe um Deus. Eu preciso crer que só existe um Salvador. Todos creem, amém? Até o diabo crê, mas a nossa vida precisa responder também nessa direção. As nossas atitudes precisam responder nessa direção. Como eu vivo precisa responder nessa direção. E eu não sei para você, irmão, pense que deve ser parecido comigo, é difícil demais. É difícil de manter o temor, sim ou não? Por quê? Porque nós somos tentados. Alguém mais? Nós somos tentados no meio da caminhada a viver coisas que não são de acordo com os princípios de Deus. Nós somos chamados o tempo todo por paixões. Nós somos chamados o tempo todo por desejos, pela nossa carne. Nós queremos viver o que o mundo está vivendo, mas nós não somos mais do mundo. Então, em nosso coração precisa haver temor. E por mais que a nossa carne muitas vezes grite, o nosso coração precisa ter a sabedoria de dizer: não, eu temo ao Senhor mais do que eu desejo viver os desejos da minha carne. A minha vida precisa ser de aplicação. A sabedoria está não em saber, mas em praticar o que eu aprendi, em colocar em prática o que eu tenho aprendido, porque senão de nada vale. Provérbios capítulo 16, versículo 16 diz assim: quão melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O que o escritor de Provérbios está dizendo é melhor ter sabedoria do que ter ouro. Quem gostaria de ter bastante ouro? Para de ser mentiroso. Quem gostaria de ter bastante ouro? Eu queria ter muito, irmão. Eu acho que eu não tenho nada de ouro, até minha aliança me roubaram aqui. A minha é fake news essa daqui. Mas eu queria, por quê? Porque ouro não para ostentar nada. O ouro você derrete, vende, vira dinheiro. Não é bom? Ué, você compra uma casa, você compra um carro. É bom ter ouro. Tomara que você tenha bastante ouro. Ou dinheiro, ou money, né? Que Deus te abençoe bastante. Mas olha o que o escritor está dizendo. Ele não está dizendo o dinheiro é horrível, o ouro não presta. Ele não está falando nada disso. Mas ele está falando, a sabedoria é melhor do que o ouro. E aí nós invertemos muitas vezes a ordem. E quando eu inverto a ordem, eu deixo de ser sábio. Então a sabedoria é maior. Irmão, tem uma coisa linda que eu aprendo com isso. Eu vou falar na frente, aí antecipar. Desculpa, é nos próximos tópicos. É o próximo, calma, já vai chegar. Se eu não lembrar, você me lembra, você ia falar alguma coisa aí. O primeiro tópico que eu coloquei aqui, vamos ser didático. Eu já falei, mas não coloquei. Crê em Jesus como Senhor e Salvador. Você crê? Nós aprendemos isso com o Pai o tempo todo. A Bíblia nos ensina. A Bíblia, o Antigo Testamento inteiro aponta para Jesus. E o Novo revela quem é o Redentor. Amém? Então eu aprendo com o Pai, eu aprendo na palavra que para mim estar mais próximo, para mim ter sabedoria espiritual, eu preciso crer que o Senhor Jesus é Salvador, Senhor e Salvador da minha vida. Algum crente feliz com isso? Glória a Deus então. Segundo, saber se relacionar com Deus é a maior sabedoria. Irmão, olha o sabedoria espiritual. Eu coloquei aqui, tudo começa no mundo espiritual. Olha o que o texto diz. Mas a todos, João 12 ainda, tá? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia, ela nos instrui, nos ensina que Deus, Ele é o nosso Pai. Você está aqui? Jesus, Ele vai orar, Mateus capítulo 6, Ele fala, Deus Todo-Poderoso. É isso que Ele fala? Ele fala depois, mas Ele começa dizendo, Pai Nosso. Não é Pai meu, eu sou teu filho, o Senhor me mandou aqui. É Pai Nosso, Ele está nos dando uma direção, Ele está nos ensinando. Então quando eu me relaciono com Deus,
Eu não me relaciono com alguém que é um carrasco, com alguém que é distante. Eu me relaciono com alguém que é pai. Então eu preciso, nos meus dias, aplicar isso e entender que Deus é um Deus santo, Deus é um Deus justo, Ele é correto, Ele não erra, mas além de tudo isso, ou melhor do que tudo isso, Ele é o meu e Ele é o seu pai, Ele ama os filhos dele. Isso é maravilhoso, irmão. Você sabe disso demais, mas às vezes a gente esquece e anda como se fosse órfão. E eu olho para você e digo assim: você não é órfão e nem nunca vai ser. Você pode querer ir embora da casa do pai, mas você vai continuar ainda tendo um pai que ama você. Eu me alegro com isso. Então Deus, Ele é pai e Deus, Ele é amigo. Então eu preciso aprender a me relacionar com Deus, sabendo que Ele é o meu pai e que também Ele é o meu amigo. Porque nós temos muitos exemplos de pai que não são bons. São pai distante, são pai que não tem relacionamento com os filhos. Mas não, nós estamos falando do melhor pai de todos. O nosso pai, Ele nos ama e Ele deseja se relacionar conosco como amigo. Então, irmão, eu não sei o que passa na tua cabeça. Na minha, às vezes eu fico viajando, não estou entendendo. Eu demoro, às vezes, para conectar com o que Deus está falando. Mas se eu pudesse resumir, Ele está dizendo: filho, eu sou o seu pai. Eu te trouxe aqui para te lembrar que você é o meu filho amado. E eu quero ter um contato, um relacionamento com você todos os dias. Eu quero estar mais próximo de você. Eu quero demonstrar o meu amor por você e também quero receber o teu amor por mim. Deus, nos perdoa, Jesus, porque muitas vezes nós ignoramos isso, muitas vezes nós esquecemos disso. E aí a sabedoria, o princípio, ela está em entender que Deus, Ele é pai. Eu não sei, irmão, eu não quero ser herege, não me entenda mal. Deus, Ele é santo, maravilhoso, Criador do céu e da terra, amém? Mas Deus é sangue bom, cara. Ele é da hora. Cara, Deus é da hora demais, meu. Pra gente ser íntimo, pra gente desejar ser amigo, pra desejar todo dia. Não para ser alguém, um juiz que a gente vai lá no tribunal visitar de vez em quando. Não para ser alguém, um patrão que vai dar uma ordem e a gente tem que obedecer. Deus é da hora. Ele é o melhor de todos. E às vezes a gente fica mendigando emocionalmente, esperando alguém nos dar alguma coisa, uma migalhinha, mas a pessoa não se importa. Mas eu não entendo, eu amo e não sou retribuído. Deixa eu dizer algo para você: o maior amor do mundo está sobre as nossas vidas. E muitas vezes desprezamos isso. Então eu preciso aprender a me relacionar com Deus. E aí, sabe uma coisa, irmão? Eu sempre digo isso, e é um perigo que nós corremos. A gente ouve uma palavra dessa e fala assim: é verdade, a igreja precisa aprender isso. E a gente sai disso como se a gente já soubesse. Como eu sou o filhão. Os meus irmãos realmente precisavam dessa palavra, mas eu sou o filhão, eu estou legal, já sei disso aí. E deixa de aprender, e estaciona, e para, e deixa de evoluir, e deixa de crescer, e deixa de viver um nível de relacionamento mais profundo, porque já acha que sabe alguma coisa. Eu vou dar uma direção para você, irmão. Se você não aceitar, não é bíblico, é do Júnior isso. Aí você ignora e esquece, tá? Perdoa o pastor. Tenha na tua cabeça, assim, no teu entendimento, que você mais erra do que acerta. Para de achar alguma coisa. Porque às vezes a gente acha, né? A gente vê alguém que é mais burro que a gente, aí a gente já faz o quê? Eu sou 10, cara. Esse aí é 8 no máximo. Ixi, perto desse aí.
Então para de olhar para isso, para se comparar, e presta atenção assim, ó. Começa a levar a sua vida assim: eu sou mais inclinado ao erro do que ao acerto. Por quê? Porque aí você vai estar sensível para ver na hora que você está errando. Porque a gente recebe a sabedoria de Deus. Agora eu vou falar o que ia falar agora. Olha que bonito, vai ser aqui. Você já viu, irmão? É sério isso agora. Alguém que está cheio do Espírito Santo, que se relaciona com Deus, que tem temor ao Senhor, essa pessoa às vezes ela não tem nenhuma instrução, não fez uma faculdade, não fez um estudo muito profundo, mas você conversa com essa pessoa, ela te ensina tanta coisa, porque a sabedoria dela não foi ensinada por outros homens. A sabedoria dela vem do alto. Se alguém deseja ser sábio, peça a Deus e Ele dará a você a sabedoria. Aí às vezes a gente anda com uma pessoa, a gente pensa assim: eu sei mais do que essa pessoa, eu já andei mais tempo com Deus do que essa pessoa. E aí quando você conversa, você fala: meu Deus, eu aprendi demais hoje aqui. Se você tem um coração humilde, você aprende com alguém que é cheio do Espírito Santo. Simplesmente por quê? Porque o Senhor flui através da vida dessa pessoa. Então, irmãos, nós precisamos entender, olha, como eu me relaciono. Eu não sei como você vai ver Deus, irmão. Eu não sei como você enxerga Deus. Eu não sei, irmão. Mas eu enxergo. A gente fala brincando aqui, né? Da hora, sangue bom, para poder conectar, para poder a gente entender o que eu estou falando. Mas Deus é legal demais, irmão. A gente é uma máquina de mancada e Ele perdoa o tempo todo. Ele não vai embora, Ele continua. Eu não tenho capacidade de perdoar alguém tantas vezes como Deus já me perdoou. Deus, Ele precisa me capacitar mesmo, me encher, e cada dia vai vir uma porção, porque eu erro demais, irmão. E Deus, Ele continua me amando, continua me perdoando. E um dia eu não quis nem saber dele, ou das coisas dele, e mesmo assim Ele continuou me amando. Então eu preciso aprender a me relacionar com Deus, e isso passa por eu saber quem é Deus de verdade. Se eu tenho um Deus distante, isso não funciona. Agora, se eu tenho um Deus que é Pai, e eu sei que o Pai continua no mesmo lugar, então eu vou passar a ir mais vezes, ou mais tempo, ou de uma maneira mais profunda a esse lugar onde Deus está. Terceiro, que tem a ver um pouco, viver diariamente um devocional com o Pai. Salmo 25:14 diz assim: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. O segredo, os segredos do Senhor. Você tem noção do que é isso? Jesus, Ele ensina através de muitas parábolas. Por quê? Porque os filhos, ou aqueles que têm o Espírito Santo, vão entender. E os que não, eles não vão, eles vão ficar confusos, perdidos. Mas aqueles que temem ao Senhor, têm os segredos de Deus revelado. Isso é... Eu preciso ter um nível de fé um pouco a maior para poder entender isso. As coisas profundas. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Tem coisas que são para todos. Deus, Ele entregou o Filho dele, revelou o plano dele para todos. Tem coisas que são para aqueles que são íntimos, para aqueles que têm uma aliança, para aqueles que querem buscar mais profundo. A esses o Senhor revela os seus segredos.
E como que a gente faz isso, irmão? Tendo um relacionamento diário, todos os dias, tendo um relacionamento com Deus todos os dias, amém? Você come todo dia? Você toma banho todo dia? Mais ou menos nesse frio, né? O do banho sempre vem na minha cabeça, irmão. É porque eu sei que alguns irmãos não tomam banho todo dia, então eu sou provocado a falar sobre o banho. Nesse frio, irmão, vai dizer que nesse inverno você não passa nem um dia sem tomar banho. Eu conheço algumas pessoas que falam assim: mas nem suei, nem saí de casa. Então pula o banho, irmão. Você come todo dia? Come. Vai no banheiro? Vai. E por que não ora? Por que não abre a Bíblia? Por que tem crente que é especial para Deus? Amém? Pessoas que são especiais, são filhos, que só pegam a Bíblia no dia do culto, para abrir nos textos que o pastor fala: abre aí em tal lugar. E aí depois só vai lembrar de pegar a Bíblia quando tem culto de novo. Um devocional, irmão, é uma palavra que se usa muito nos dias de hoje, né? Nada mais é do que se relacionar-se com Deus, ter relacionamento com Deus, ter relacionamento com alguém que a gente ama e que nós sabemos que também nos ama. Então nós precisamos ter isso diariamente. Você entende isso? Você sabe o que quer dizer diariamente? Todos os dias. Ou seja, amanhã eu preciso ler nem que seja um salmo. 2 glória a Deus. Quanto tempo leva para eu ler um salmo, irmão? 40 segundos? 1 minuto? Para eu ler um salmo. E a gente passa 24 horas e não lê um salmo. E não faz uma oração. Aí está tudo errado na nossa vida, está tudo quebrado. O que a gente fala? O diabo está furioso. Tá nada, irmão. Você está entregando, você está fazendo gol contra todo dia. Está achando que está indo para o lugar certo, está chutando a bola para o lugar errado. Mas eu quero crer que a igreja que o Senhor está levantando vai fazer gol contra. Por mais que não jogue muito bem, vai na direção correta pelo menos. Vai sair um golzinho aí. Amém? É para dar esperança para aqueles que não sabem nada de futebol. Nós precisamos entender pelo menos o lado que nós estamos indo. Como que eu vou entender, irmão? Relacionando. Ouvindo uma palavra no YouTube. Tem muitos que têm essa prática. Seria melhor você ler, irmão. Porque você se alimentar é bênção. Escuta o que eu vou te falar. Não entenda mal, é bênção. A gente tem muita informação, tem muito ensino, tem muito estudo. Mas quando você ouve, até a mim, alguém falando, já é uma interpretação do que o texto está dizendo. Quando você lê, você tem a palavra de Deus direta para você. Então é bom, é claro, tem uns irmãos que têm revelação, umas irmãs que são uma bênção, usadas por Deus. Então ouça mesmo, estude mesmo. Mas também crie o hábito de ler você, ir lá na fonte, direto, e ler, e entender, e fala: pai, às vezes eu não consigo entender muito aqui não, mas me explica. Experimenta fazer isso para ver se seus olhos não vão se abrir, irmão. Todo dia. Todo dia. Sabe o que eu vou dizer para você, irmão? Faz tempo que eu não falo sobre isso, é um tema sensível. Mas eu vou dizer para você que um devocional muitas vezes entra no lugar de um calmante. Tem muita gente na igreja tomando um calmante porque não faz um devocional. Porque se fizer um devocional, a paz de Deus, que excede de todo entendimento, vai entrar no seu coração e vai substituir o calmante que você precisa para dormir com ansiedade. Quem entende isso? Então não é só ter a informação, é praticar. Porque se eu ler,
a palavra, essa palavra vai me trazer esperança. Se eu ler essa palavra vai me encorajar para enfrentar os inimigos. Então aquilo que tem me paralisado fica menor do que o que eu ouvi do meu Deus falando através do devocional. É diário. Agora o que acontece muitas vezes conosco, irmão? É como dieta. A gente está ruim, começa a ler a palavra, orar, tudo bonitinho, faz até jejum. Aí fica tudo tranquilinho, perdi uns quilinhos lá, o que volta? 7 vezes pior, né? Eu estou nessa fase de 7 vezes pior, misericórdia, Jesus. Estou largado, abandonado, irmão. Sem dieta nenhuma, sem eira nem beira. E eu fiz uma fama aí, né, que como bem, né? Aí eu chego nos lugares, eu falo, você não come isso, né, bispo? Aí eu falo, irmão, você nem sabe. Eu caí, não consegui levantar ainda. Tô largado. Comendo tudo que aparece na frente, irmão. Chega à noite em casa, às vezes tem um negócio estranho naquela casa, viu? Meu Deus do céu. Deixa esse papo para outro dia. Mas às vezes nós somos assim na nossa vida espiritual. Começamos bem, iniciamos um propósito, acabou aquilo ali, ou alcançamos um resultado, abandonamos tudo, largamos tudo. E aí voltamos lá no começo. Faz sentido para você caminhar com Deus, e a cada ano que passa, e a cada período que passa, eu fico mais distante, eu fico mais frio? Deveria ser ao contrário, não é? Porque nós estamos indo em direção ao alvo. E esse alvo para nós é bem claro, a eternidade. Enquanto mais nós nos aproximamos da eternidade, nós precisamos estar mais cheios do Espírito Santo. E não mais vazios. E não mais mochiba, capenga. Devocional, irmão. É o famoso arroz com feijão. Às vezes a gente quer o quê? Que tenha um profeta aqui, que tenha um evento aqui, que Deus levante alguém no mercado, que venha no manto e fale assim, olha, o Jeremias falou isso, e Deus está me dando a mesma palavra para você aqui. Às vezes Deus faz isso. Às vezes Deus levanta um profeta para falar com você, amém? Eu creio nisso, aconteceu muitas vezes comigo. Deus já me usou também para falar com pessoas. Mas a maioria, sem sombra de dúvida, sem a menor dúvida, a maioria das vezes que Deus falou comigo foi através da sua palavra, e não de um profeta. E às vezes a gente está esperando uma resposta vir em uma forma de um meteoro, uma carruagem de fogo, e é só abrir o livro do Senhor e falar com Ele. E as respostas que você está precisando vai assim, ó, saltar diante de você. Devocional, relacionamento com Deus, diário. Agora, irmão, se você não gosta de se relacionar com Deus, aí eu vou te falar uma coisa assim, na boa, fica vindo na igreja aí, para quem sabe um dia você ser atingido, porque você está perdido. Eu ia falar que você está no lugar errado, mas não está não. Fica vindo aqui, porque um dia o Senhor acerta você, mas você está perdido. Eu não gosto, é chato. É chato ler a Bíblia, é chato ver as coisas, ver um vídeo no YouTube de Deus. O que é legal é ver Netflix, irmão. Que mundo que a gente está vivendo? Que tipo de crente que a gente é? Quarto e último, seja cheio e flua nos dons. Sabe o que eu penso? Que eu acredito, se você ama a Deus, alguém ama a Deus aqui? Glória a Deus. Alguém ama o Pai? Eu também amo. Qual é uma evidência, ou a maior evidência de que alguém ama a Deus, de que alguém é íntimo de Deus? Essa pessoa que ama a Deus, essa pessoa que é íntima de Deus, ela ama as coisas de Deus. Ela ama o que Deus ama. E Deus ama o que, irmão? Deus ama pessoas. Se eu vivo a minha vida no meu mundo, fecho a porta lá e tomo conta da minha vida, não faz sentido.
se eu estou cheio de Deus, se eu sou íntimo de Deus, eu também amo as coisas de Deus, eu amo a causa de Deus, eu amo o que Deus ama. E aí logo o que vai acontecer? Eu vou ser cheio de Deus, eu vou fluir no que Deus tem, e os dons dele vão fluir através da minha vida. O que a gente aprende com o Pai é isso, irmão. Deus, ele tira a gente lá do lodo, lá da lama, da sarjeta, faz uma coisa nova. Deus é tão perfeito, irmão, que tem gente aqui que não dava para reformar, não. Não tinha jeito. Tem gente que é uma sensação, pelo menos, que a gente tem, que é o quê? Esse aí bateu uma poeirinha, né? Puxou a orelha ali, deixou de castigo um pouquinho, já ensinou. Tem gente que você olha e fala assim, esse aqui não tem reforma, irmão. Não tem jeito, não tem nada que você possa fazer que vai dar jeito nisso aqui, é um traste. Aí Deus, como é muito mais sábio que a gente, ele fala, isso não tem jeito. O que eu vou fazer? Vou fazer um novo. E aí Deus tirou você da sarjeta, tirou você das trevas, da escuridão, tirou você do pecado, tirou você dos lugares sujos, de dentro de escuridão, tirou você, fez você alguém novo na presença dele, para um propósito, irmão. Deus tem um propósito: encher esse vaso com coisas que exaltem o nome dele e usar os vasos dele nessa terra. O que a Bíblia nos ensina, Zaf, é simples. Existem dois tipos de vaso: os de desonra e os vasos de honra. E eu acredito mesmo que eu estou pregando aqueles que Deus tem levantado como vasos de honra nessa terra. E esses vasos de honra, segundo o apóstolo Paulo, ele enche com coisas celestiais. Então Deus cria vasos, Deus muda histórias, Deus transforma pessoas, Deus nos torna filho e filhos dele, para um propósito: nos usar nessa terra. Deus quer usar você, irmão. Deus quer me usar. Deus quer usar a sua vida. Por mais estranho que isso possa parecer. Então, alguém que tem intimidade, alguém que aprendeu com o Pai, alguém que é cheio do Espírito Santo, ama o que Deus ama. Não é forçado. Não é, eu tenho que amar. Tem gente que chega para você, irmão, e alguns é hábito porque aprenderam. Mas para mim é estranho. Chega assim, oi Luana, eu te amo em Cristo Jesus. Eu entendo assim, eu por mim mesmo não me importo muito. Mas já que Jesus mandou amar, nele eu te amo. Tem gente que fala isso, não é por maldade, é porque aprendeu com alguém. Mas é estranho para mim. Eu te amo em Cristo Jesus. Né? Tipo assim, cara, só em Cristo, irmão. Fora isso, ó. Ou seja, aqui na igreja, tá? Deixa quieto o restante. Quem ama a Deus, ama também a sua obra. Quem ama a Deus verdadeiramente e aprendeu com o Pai, ama o que Ele ama. E aí, irmão, aqui, talvez seja um ponto sensível, um dos mais sensíveis da igreja hoje. Porque quando a gente vê Jesus levantando uma igreja, e nós vamos ver isso no livro de Atos, a galera vendia o que tinha, dividia, eles andavam juntos, se importavam com o outro, partiam o pão todo dia. Não era um peso eu partir o pão. Não, cara, no fim do dia eu fazia um bolo, você fazia um patê, a gente juntava lá os pão puma e todo mundo comia junto. E todos louvavam a Deus e permaneciam na doutrina dos apóstolos.
Hoje a gente fala que ama a Deus, mas cada um está vivendo a tua vida. A igreja está cada vez mais dividida, mais distante um do outro. E a gente tem vários belos argumentos. Tenho tanta coisa, é tanta correria, é tanta conta, é filho, é não sei o que lá, é comida, Mas esses caras não tinham obrigação? Tinha filho ou não? Tinha, irmão. Tá difícil de dar conta de 2. Eu queria saber como é que fazer com 10. Essa matemática eu nunca nem vou saber, irmão, porque eu já parei nos 2 mesmo. Eu admiro demais, irmão. Vou falar pra você uma verdade. Eu olho Marcelo e Márcia, por exemplo. Eu sou seu fã. Eu vou colocar na papel de parede no meu celular, né? Tony, Raquel, Rodrigo. Tem alguns irmãos aqui que são heróis para mim. Porque 2 é difícil demais já. Tô com uma neném lá agora, vou fazer 39 anos. Às vezes eu penso assim, por que eu não tive a ideia de ter um filho 10 anos atrás, irmão? Queria dormir de madrugada, a mulher tá lá com a criança aqui, ó. Aí eu olho assim e falo, meu Deus, o que eu faço? Eu finjo que não vi e viro pro canto? Ou eu levanto para socorrer ela? Irmão, o que difere eu de você é que estou tendo coragem de falar. Você só pensa, né? É assim que funciona. E eu quero mesmo a minha filha, mas eu podia ter tido antes, né? Por que eu fui deixar para agora que eu já estou virando tio querer ser pai, né? O que eu estou querendo dizer é que todos nós temos desafios, compromissos, né? Tarefas. O mundo hoje fica mesmo, e se a gente deixar, a gente não consegue tempo para nada. Mas quem ama a Deus, ama as coisas de Deus. Irmão, é uma palavra muito reta para a gente hoje aqui. Se você ama a Deus, você também ama as coisas dele. Não dá para amar a Deus. Já viu aqueles, eu ia falar idiota, não pode falar isso, hater, né? Aqueles caras que ficam na internet falando assim, Jesus é da hora, mas o fã-clube que estraga. Tem gente dentro da igreja com esse sentimento. Eu gosto de ir na igreja, mas as pessoas lá estraga. Você é o primeiro abençoado que estraga. Tem gente que é amargo. Estraga o ambiente onde está mesmo. Não é alguém que possa ser cheio do Espírito Santo. Você consegue conceber na sua mente um lugar onde o Espírito Santo deseja salvar pessoas, ama pessoas, quer ter relacionamento? Um lugar onde uma pessoa cheia do Espírito Santo está sendo um lugar de amargura, de murmuração. Então tem algumas coisas que não combinam com os filhos. E não é que você deixou de ser filho. Talvez você tenha se distanciado do pai. E chegou o momento de voltar para pertinho dele. Não é só de informação, não é só de palavra, não é só de boca. É de atitude. Eu preciso amar. E aí, irmão, se você não ama, seja honesto com Deus. Vá na sua oração, rasgue seu coração lá, fala, pai, eu não consigo amar. Me ensina a amar. É porque é Ele que vai ensinar mesmo. Agora, por favor, não empreste a tua boca para o Satanás. Ficar falando coisa que não, o fã-clube que estraga. Eu amo a igreja, irmão, eu amo a igreja. A igreja é problemática, a igreja, ela vira as costas, a igreja fala mal, a igreja tem muitos defeitos, a igreja, os filhos de Deus, é só você ler a Bíblia, você vai ver. Eles refazem a aliança, caem, refazem a aliança, se desviam, o povo de Israel o tempo todo, filho de Deus, eu e você, irmão, nós somos isso aí. A matéria-prima é essa. Matéria-prima é Adão, é ruim, é pecado. Por isso que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo, encher esse vaso
com as coisas do céu, porque senão a terra toma conta. E aí, irmão, nós vamos caminhar nessa terra como uma igreja forte quando o Espírito Santo fluir na nossa vida. Se o Espírito Santo ama as pessoas, o lugar onde eu estiver, as pessoas vão se sentir amadas. Por quê? Porque Ele vai estar usando a minha vida para transmitir o amor dEle. Não existe a possibilidade de você ser cheio do Espírito Santo e não gostar de pessoas. Não existe. Não amar pessoas. Porque Deus ama as pessoas. Os seus filhos. Deus ama. Ah, mas caiu. Deus ama. Ah, mas dá trabalho. Deus ama. Deus é Pai. E Ele ama. Agora perceba, irmão. Eu vou encerrar com isso. Eu tentei aqui construir um entendimento, né, como se fossem degraus de uma escada. Primeiro eu preciso crer que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, amém? Um dia você acreditou nisso, você continua acreditando nisso? Primeiro eu preciso crer nisso. Depois eu preciso aprender a me relacionar, ou quem sabe reaprender a me relacionar com Deus. Deus é Pai e Deus é amigo, amém? Ele não é um feitor. Eu mando e você obedece. Deus não é isso, irmão. Deus é um Pai. E Ele sabe o que é bom e Ele sabe o que é ruim. E às vezes a gente quer o que é ruim. E aí fica chateado quando Deus dá um não pra gente. Mas Ele sabe o que é bom. E lá na frente você vai entender. Então, eu creio que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu entendo e aprendo a me relacionar com Deus através do temor, através da busca, através do devocional, relacionamento diário, busca. Aquele que pede, recebe. O que busca, acha, encontra. Aquele que busca no devocional, encontra os segredos de Deus. Os segredos da aliança, os segredos de Deus, os segredos celestiais são revelados àqueles que buscam. E aí, irmão, perceba, eu creio, então eu sou filho. Se eu sou filho, eu aprendo a me relacionar. Se eu aprendo a me relacionar, eu quero me relacionar. E se eu quero me relacionar, então eu sou cheio do Espírito Santo. Os dons dele estão sobre a minha vida e vão fluir através da minha vida. Tem alguém aqui que vem numa quinta-feira disposto a ouvir uma palavra e dizer assim: eu quero sair daqui, eu quero orar pelas pessoas e elas sejam curadas? Porque às vezes a gente vem na quinta, não sei nem fazer o que, irmão. Só acredita que o poder está no domingo. Eu vou lá na quinta porque eu estou na escala, eu vou lá na quinta porque o meu filho gosta de ir na classinha. Mas o legal mesmo é domingo. Legal eu abrir o meu ouvido e ouvir o que Deus tem para falar, porque a minha vida muda quando eu faço isso. Então, o Senhor está nos direcionando. E a gente precisa continuar aprendendo com o Pai. E colocando em prática. Os dons de Deus, as coisas de Deus, o que Deus ama, precisa ser algo que me move. E que mexe comigo. Se isso não está acontecendo na minha vida, ou se tem outras paixões maior do que isso, eu preciso orar a Deus, buscar em Deus, para que eu possa colocar as coisas, cada uma no seu devido lugar novamente. Vamos orar, irmãos? Ficar de pé, por favor. Você certamente já ouviu alguém falar que Deus não tem filhos preferidos. E isso é verdade. Deus não olha para você e fala assim: eu amo mais você do que a sua irmã, né? Talvez o teu pai e a tua mãe façam isso, mas Deus não faz. Mas Deus tem os filhos que o preferem. Você entende isso? Tem filho que é mais cheio do Espírito Santo do que o outro? Tem. Não porque Deus
falou assim: esse é o meu fofinho. É porque essa pessoa, ela busca. E às vezes, irmão, como é lindo isso. Às vezes não tem nada a ver com isso aqui, ó. Isso aqui é uma parte importante, mas é apenas uma parte. Com templo, com liturgia, com cargo. Às vezes a pessoa, ela é íntima de Deus no seu dia. Ela anda com Deus. Tem relacionamento com Deus. Não é só de momentos, de porções, não. Ela entende que é filha e anda de mão dada com o pai, no arré do pé. E a vida dessa pessoa é diferente, irmão. Eu não estou falando que essa pessoa vai ficar rica. Eu estou falando que ela tem uma vida diferente. Ela tem um brilho, ela tem uma paz, ela tem o poder de Deus, ela tem os dons de Deus. Alguma coisa diferente acontece na vida das pessoas. Coisa linda é você estar em algum lugar. E hoje eu fui privilegiado por isso. Estava em um lugar e um irmão falou: você é crente, né? Ele me viu uns 2, 3 dias seguidos. Ele falou: você é crente, né? Eu falei: graças a Deus, já vai fazer 15 anos. Aí ele falou: você não precisa falar nada, dá para ver, tá na cara. A paz, você é sereno, você tem paz. Já o Espírito Santo já me mostrou. Agora imagina se eu estivesse lá. Vai pro inferno, desgraçado. É tudo endemoniado. Porque crente não fala palavrão, né, irmão? É só esse endemoniado, esse filho de Jezabel. E aí, irmão, eu vou encerrar com isso para a gente poder, quem sabe, né? Para alguém essa palavra. Nesse mesmo lugar, que não importa onde é, um local de trabalho, uma pessoa me falou a semana passada, nesse mesmo lugar, o cara falou de manhã um monte de besteira. E à tarde ele falou para o outro que pregou uma palavra abençoada no outro dia. Aí a pessoa me questionando. Por quê? A gente é pastor, a gente tem que responder essas perguntas, né? Todas as perguntas a gente tem resposta, né? Na cabeça das pessoas. É como se fosse assim: pastor, me explica isso. De manhã o cara falou um monte de besteira. Piadinha sem graça. Se sentou na roda de escarnecedor, com gozação, com não sei o que, quem sabe até com palavrão. E aí mudou, no mesmo lugar mudou as pessoas. Aí ele falou: irmão, preguei uma palavra na igreja ontem, negócio foi mistério. Aí a pessoa estava nos 2 horários, no das piadinhas, das coisinhas, você entende bem o que eu estou falando, e à tarde, no cara que é o pregador, que a igreja pegou fogo no manto. De alguma maneira, nós corremos esse risco o tempo inteiro. O que vai nos livrar disso? O relacionamento com Deus, a proximidade de Deus, a intimidade com Deus. Que, irmão, assim, muito claro, como matemática, como o presbítero disse aqui na oferta, a gente começa a caminhar com Deus, vai mais profundo, a gente vai buscando e vai recebendo, a gente vai tendo um relacionamento tão gostoso com Deus, tão bom com Deus, que a gente olha em algum momento e a gente faz uma conta. Se eu aceitar essa tentação, se eu cair nesse laço, se eu aceitar esse prato, eu vou perder tudo isso que eu venho construindo, tudo isso que é tão bom, que eu amo. Não vale a pena não. E aí eu vou aqui, continuar com Deus. Agora, se eu estou distante de Deus, se eu já não tenho mais relacionamento, quando eu faço essa conta, eu falo: quer saber? Já não estou vivendo mais isso mesmo, então me afogo no erro. É assim ou não é? Se eu estou com muito de Deus, Deus dá mais. A parábola dos talentos nos ensina isso. Aquele que tinha mais recebeu mais ainda.
E aquele que enterrou o talento perdeu até o que tinha. Então nós precisamos aprender a aplicar isso na nossa vida. Não importa se você tem um mês, um ano, 10 anos ou 15 anos. O que importa é você entender. Nós estamos em uma caminhada. A cada dia eu preciso me aproximar mais e não menos. A tua carne vai querer que seja menos. Mas você precisa ter uma sabedoria que vem do alto e entender que você não pode obedecer à tua carne. E nem ceder diante dos desafios ou das tentações. Quero fazer uma oração com você aqui, irmão. Junto com você. Para que o Senhor fortaleça o nosso espírito. Porque a carne é fraca. Não dá para fortalecer a carne, irmão. Eu preciso fortalecer o espírito. Para que o espírito vença a carne. Romanos capítulo 8, ele nos ensina isso. Se eu me inclino para o espírito, eu me inclino para a vida. Se eu me inclino para a carne, eu me inclino para a morte. E hoje nós estamos sendo chamados a nos inclinarmos, uma vez mais, ao Espírito. E aí todas as vezes que eu me inclino ao Espírito, que eu coloco o meu coração nessa direção, eu recebo do alto algo de Deus sobre a minha vida. Eu estou falando de coisas espirituais. E um renovo vem. Pai, nós te damos graça, Senhor. Senhor, a verdade, com sinceridade, é que nós somos falhos. Nós erramos muito mais do que acertamos, Pai. E nós precisamos, necessitamos, Senhor, do Teu agir nas nossas vidas. Espírito Santo, que nós queremos é estar a cada dia mais próximo, é ser íntimo a cada dia, ter mais de Ti nas nossas vidas, dentro dos nossos corações. Então tudo que for um tropeço, uma distração, que tudo isso seja retirado das nossas vidas hoje aqui neste lugar, para que nós possamos continuar, Senhor, andando na Tua direção, para que nós possamos ser cheios, para que possamos amar aquilo que o Senhor ama, meu Deus, para que possamos amar a Tua obra, o Teu reino, a Tua causa, as pessoas, o caído, o perdido, Senhor, que nós possamos ser cheios de Ti nesta dimensão, Senhor, para que nós possamos também amar aquilo que o Senhor ama, Pai, que possamos amar, Senhor, estar com o Senhor, que possamos amar e querer a cada dia mais nos relacionar com o Senhor. Nos ensina a entrar neste lugar, Senhor, e a preservar isso nos nossos corações, meu Deus. Renova, Senhor, os Teus filhos aqui neste lugar. Aqueles que também não puderam vir, Senhor, que de alguma maneira sejam renovados nas suas casas, nos seus lares, Senhor. Que a sua fé, o seu coração seja fortalecido nesses dias. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, Senhor, e seja feita conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Ele me ama. Declare isso, irmão. Ele me ama. Declare com verdade no seu coração. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Aleluia. Vamos praticar, treinar esse amor por pessoas. Dá um abraço no teu irmão aí. Dá um abraço em uns 3, 4 irmãos aí. Diga assim: eu te amo. Se o irmão falar eu te amo em Cristo Jesus, você já sabe, né?